bem-vindos ao Nana Pod. Eu sou a Nana e aqui eu vou contar histórias de pessoas comuns e fofocas também. Então pega o seu café e vem ouvir. A história de hoje é sobre traição com direito à superação, recomeço, empatia e amor. Eu demorei muito para escolher qual seria a primeira história que eu contaria aqui. Finalmente eu consegui depois de muito tempo. E eu tenho certeza que você vai se emocionar assim como eu. Eu espero que você goste e se alguém estiver passando por algo parecido, muito amor, força para você, porque no final tudo o que tem que acontecer na nossa vida acontece. Então segura e boa sorte. A história de hoje é sobre uma moça chamada Lady. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão lembrar dela. Em 2019, ela já estava com 34 anos de idade, pediu demissão de uma empresa que trabalhava aqui no Brasil e foi fazer intercâmbio na Irlanda com zero em inglês. Uma coisa muito comum, né? Quem nunca? Um ano antes de decidir isso, ela se envolveu com um rapaz, mas mesmo assim, ela resolveu seguir os planos e se mudar para a Irlanda, e os dois decidiram continuar o namoro, só que à distância. A primeira casa que a Lady achou para morar na Irlanda era bem no centro da cidade, a esquina ali da Blessington com a Dorset, bem central, né? Localização bem central, para quem não conhece, a Irlanda fica bem no centro da cidade. Ela dividia a casa com 5 pessoas, uma mexicana e o resto todo mundo brasileiro. Ela dividiu o quarto com um traficante, eu achei interessante que ela frisou essa parte, né? Ela dividiu o quarto com um traficante mais um rapaz. Eram 3 pessoas por quarto, totalizando aí 2 quartos na casa, 6 pessoas no total. Algo assim bem comum para Dublin, né? Gente que já viveu essa realidade sabe que não tem nada demais, tirando a parte do traficante. É importante salientar que a Lady estava com o dedo do pé quebrado quando ela chegou na Irlanda, e por isso ela quase não saiu. E ela conta que, na verdade, quem fez essa visita foi até uma amiga que já morava na Irlanda e que ajudou exatamente para poder ficar se deslocando para cima e para baixo, então a moça foi até lá e fez esse favor. E o namorado, que ficou no Brasil, ele estava cheio de suspeita, né? Porque ele achava que ela estava lá curtindo a vida, saindo, aproveitando, e a coitada lá com o pé quebrado. Coincidentemente, quem estava fazendo as coisas erradas era o Alecrim. Isso é uma coisa muito comum, né? Geralmente quem tem muito ciúme, muita insegurança, quem fica muito pegando no pé é que tá aí no erro. A Lady recebeu um direct de uma moça um belo dia questionando se ela namorava com esse rapaz. Que o namorado dela, inclusive, contava que rolava entre eles, na verdade, não era nada sério, que ela tinha ido para Irlanda e eles continuavam em contato porque no futuro a Lady ia ajudá-lo a sair do Brasil também, a ir morar lá, fazer intercâmbio. A moça, essa que entrou em contato com ela, inclusive mostrou dezenas de fotos para comprovar o que estava rolando. A Lady, depois disso, não tinha mais o que fazer, terminou o namoro com o rapaz, ficou muito decepcionada, muito chateada. Imagina, estava sozinha, carente, fora do Brasil pela primeira vez. E aí ela começou a se aproximar de um rapaz que morava com ela nessa casa, um dos flatmates. Conversa vai, conversa vem, eles foram se aproximando, ela começou a gostar dele, ele também. E aí o romance foi acontecendo. Um ano depois que ela estava nessa casa, ela precisou sair daquele apartamento, porque todo mundo sabe que morar assim com muita gente não é legal, né? Ainda mais quando você é mulher, aí divide casa com um homem. Ninguém gosta de ficar nessa vida por muito tempo. Daí ela teve a oportunidade de se mudar e ela dividiria o quarto com uma pessoa só, ou seja, muito melhor do que dividir com 2 marmanjos. Daí quem que ela chamou para ir morar com ela nessa nova casa? O rapaz que ela havia se aproximado. Vamos chamar ele de Mateus? Mateus se dizia um homem da igreja, muito sério, posturado. Todo mundo gostava do Mateus. Ele se passava por bom moço, circulava em todas as rodas, era amigo de todo mundo. Eles começaram a ficar, mas ele não queria que as pessoas soubessem. A Lady começou a perceber que nem quem estava na casa sabia, muito menos a família dele. Não contava para ninguém. Tanto que quando a irmã desse Mateus, que morava nos Estados Unidos, ligava, fazia ligação de vídeo, ele fazia questão de esconder esse romance. Virava a câmera para a parede, fingia que dormia sozinho, que não tinha flatmate, nunca contava para ninguém que ele estava tendo ali um relacionamento, né, com a Lady. Nas redes sociais, o Mateus era muito low profile, não compartilhava nada, inclusive quando a galera da casa marcava ele sempre vinha com uma desculpa de que como ele era da igreja, o pai dele não ia entender muito bem, a família, né? E aí ficava por isso mesmo, ele nunca compartilhava nada. Aí, a Lady foi mordida pelo bichinho da dúvida, e numa dessas conversas com ele deixou escapar que teve uma namorada no Brasil, que era ponta firme, que eles tinham um relacionamento muito forte, né? Muito sólido, mas que virou ex. Aí a Lady foi investigar as redes sociais dessa menina, né? Algo básico. Quem disser que nunca fez isso, nunca deu aquela stalkeada básica na rede da ex do boy, tá mentindo, né? E essa vontade de investigar surgiu mais porque o Mateus começou a se distanciar muito dela. O Instagram dessa ex era aberto, então ela foi lá dar aquela conferida. As fotos dessa ex com o Mateus estavam todas lá. Era como se ela nunca tivesse terminado os dois. Então ficou uma coisa meio estranha, né? O normal é a gente apagar tudo, fingir que nunca aconteceu, vamos botar aqui uma pedra nesse caminho e seguir a vida.
Inclusive o status dessa moça ainda constava lá namorando. Não falava com quem, mas constava que estava namorando. Passou um tempo, o Matheus resolveu sair dessa casa, que ele dividiu o quarto com a Lady, né? Em janeiro de 2021, ele realmente saiu e a Lady ficou muito mal, porque ela já estava apaixonada, né? Era meio de pandemia, a galera com aquele medo de sair de casa, recebendo auxílio, e o Matheus, ele não somente saiu de casa, como ele também quis dar um tempo no relacionamento. Só que como a maioria dos homens indecisos, ele toda noite ia dormir com a Lady, então ele saiu de casa, mas de noite ele via, né? Via até a janta dele. Além de ficar nesse lenga-lenga, ele começou com umas histórias de que ele queria muito se mudar da Irlanda, ir pra Espanha, ir pra outro país, assim, ele não queria ficar. De repente teve alguma coisa ali a ver com o visto dele, mas ele não queria ficar, ele já estava fazendo planos pra sair. Aí o Matheus resolveu voltar pro Brasil. Não somente isso, ele resolveu voltar pro Brasil, ele convidou a Lady. Olha só, então você tá num relacionamento com essa pessoa que não foge nem sai de cima, mas ele te oferece voltar para o Brasil. Sendo que eles moravam em estados diferentes, né? Ele era de São Paulo e a Lady de Minas. Coragem, né? A ideia era essa, basicamente. Ele iria pra casa dele, ela iria pra casa dela e eles ficavam ali nesse relacionamento à distância. Óbvio que a Lady não aceitou, graças a Deus. Nesse meio tempo, ele já estava com a passagem comprada. 2 semanas ele ia voltar pro Brasil. Ele decidiu e a Lady começa a desconfiar de que pode estar grávida. Porque a desgraça na vida do pobre, ela nunca vem sozinha, né? Nunca. Ela sentou com o Matheus, conversou e ele passou uma certa calma pra ela, uma segurança. Disse pra ela que se tiver de acontecer alguma coisa, ele vai ajudar. Caso ela realmente esteja grávida, ele ia desistir de voltar pro Brasil, ia ficar na Irlanda, assumir a criança, cuidar, formar uma família, até porque um homem posturado, não é mesmo? Uma pessoa de família, da igreja, ele não ia simplesmente deixar a menina lá, não é mesmo? Só que aí o teste de gravidez foi feito e ela descobriu que realmente ela estava grávida. Aí, minha filha, todo aquele papinho caiu por terra. Parceiro amoroso, que ia cuidar, que ia desistir de voltar pro Brasil. Tudo isso aí, ó, ficou no passado. Como era de se esperar, né? Ele deu 5 minutos de surto, entrou em pânico e resolveu abrir o jogo pra ela. Não teve mais como esconder, mas ele contou que ele estava enganando tanto ela quanto a namorada do Brasil. Sim, namorada, não era ex, era muito da atual. Eles estavam esse tempo todo namorando. A menina do Brasil achando que ele estava sozinho na Irlanda e a Lady achando que era a única namorada dele. Ou então, né, enfim, o casinho, né, porque eles não tinham realmente um namoro, era uma situação ali. Nisso, ele conta que já tinha decidido, não ia voltar atrás, ele ia pro Brasil sim, ficar com a namorada, ele já estava ali muito nervoso, eles estavam meio que conversando, né, e ele pediu pra sair, pra ir pra rua, pra conversar com a namorada dele, ia ligar pra namorada do Brasil e explicar o que tinha acontecido, porque já tinha explicado pra Lady, agora vamos contar pra moça, né, pra fiel ali. Pra surpresa da Lady, quando ele voltou da rua, ele explicou que ele conversou com a namorada e que ela tinha ficado sem chão, coitada. Eu vou até entender, tá? Quando eu tava conversando com a Lady sobre isso, ela falou assim, nossa, o que mais me espantou foi ele ter coragem de falar pra mim que a menina ficou sem chão. Mas realmente ela ficou sem chão, porque até então ela acha que o alecrim dela tá na Irlanda sendo fiel, né? E aí de repente você descobre que não somente ele tinha uma outra namorada, como ele engravidou essa namorada. Então vamos dar um voto de confiança aí pra fiel. E aí ele explicou que a namorada havia perdoado ele, ela ficou muito chateada, mas havia perdoado. Na cabeça da Lady, esse relacionamento já tinha morrido, né? Com aquela conversa, acabou, não tinha mais pra onde correr. Foi um baque saber que ela tá morando praticamente junto com a pessoa por 1 ano, que tem uma vida dupla. Imagina você nessa situação, grávida, de uma pessoa que você percebe ali que você não conhece, nunca conheceu. Como se tudo já não fosse muita coisa, essa moça, a namorada oficial, ela fez um vídeo de 5 minutos pra Lady explicando que ela entende que ele errou, mas que eles ficariam sim juntos e que no futuro ambos tinham planos de ir para a Irlanda e ajudar a cuidar dessa criança. Olha, realmente assim, sem palavras, né? Porque o amor próprio passou muito longe aí dessa moça, coitada. 2 meses se passaram e o Alecrim tinha sumido, tá? Ele bloqueou a Lady de tudo, simplesmente sumiu, desapareceu. E depois de muito pensar e conversar com um amigo dela, a Lady resolveu entrar em contato com a família dele. Mãe, pai, tio, periquito, papagaio, todo mundo, né? Irmã. Pra saber que eles compactuavam com essa atitude de moleque que ele teve de sumir, deixar ela com uma mão na frente e outra atrás, grávida, em outro país, sozinha. A Lady procurou a irmã dele, que mora nos Estados Unidos. E pra surpresa dela, a irmã foi muito solícita. Ficou muito decepcionada, conversou com ela, falou que foi realmente frustrante conhecer esse lado do irmão. E ela ficou tão revoltada que ela passou os contatos da família toda pra Lady, tá? Pra Lady jogar a merda toda no ventilador de uma vez por todas. E nessa mesma ligação, a irmã contou que o Alecrim, o Matheus, ele havia se casado recentemente com a namorada oficial. Olha aí, que homem posturado. Ou seja, a Lady se ferrando na Irlanda porque ela trabalhava como cleaner nessa época, desde que ela chegou na Irlanda, e por causa da pandemia, ela estava no auxílio. Muita
muita gente pegou o auxílio do governo. Só que ela sabia que não ia poder ficar nessa profissão por muito tempo, porque imagina você grávida, trabalhando, limpando banheiro, limpando cozinha, limpando sala, é complicado, né? Inclusive, nessa mesma época, ela conseguiu uma vaga como segurança, porque tava tendo umas filmagens daquele filme da Disney, eu acho que é Desencantada, um negócio assim, Encantada, né? É um live action que tava rolando numa cidadezinha lá da Irlanda, e a galera toda tava ficando em casa, não queria trabalhar, então essas empresas, elas estavam desesperadas, tentando contratar quem quisesse, né, trabalhar. E a Lady aceitou, foi trabalhar nessa empresa, e ela ficava 12 horas em pé, num frio, às vezes no sereno, pra ter mais dinheiro, caso ela fosse, né, decidisse voltar pro Brasil, porque até então ela não sabia o que ela ia fazer. Aí ela ia ter dinheiro pra comprar passagem, se realmente decidisse voltar, fazer um enxoval pro bebê. Então imagina o desespero dessa mulher, né, sozinha. Quantas pessoas não devem passar por isso diariamente, em vários países aí fora, que se veem grávidas, numa situação em que você não estava esperando, sem auxílio de família, às vezes você não tem amigos, você não tem dinheiro, é bem complicado. Eu imagino o que essa menina passou. A Lady ficou muito próxima da irmã do Matheus, aquela que morava nos Estados Unidos. Inclusive, elas se falavam quase todos os dias. E nisso, essa moça apresentou um primo do Matheus para a Lady, porque ele ficou muito revoltado com o que aconteceu e ele queria conversar com ela, queria entender, queria passar um suporte e tudo mais. E aí eles começaram a conversar. Vamos chamar esse rapaz, vamos chamar ele de primo. Esse rapaz, ele tinha muita coisa em comum com a Lady, porque ele também morou na Irlanda, ele tentou morar na Irlanda, fazer intercâmbio, não gostou muito, não se adaptou e resolveu ir morar nos Estados Unidos, inclusive mora lá até hoje, né? Então vocês já podem imaginar o rumo que essas conversas foram tomando. O primo se apaixonou completamente pela Lady. Gente, qual que é a chance, né? Você engravida de um alecrim e aí você descobre que a família dele, na verdade, é uma família boa e que vai te apoiar, vai te ajudar. E não somente isso, você arranja logo um partidão da família do alecrim. Mas, no meio disso tudo, a Lady, ela ficou muito confusa, né? Porque, poxa, é o primo do traste. É parente do meu futuro filho, não é mesmo? Só que ele gosta de mim, eu também gosto dele. Enfim, continuaram conversando. E ela teve uma oportunidade, mais pra frente, ela conheceu uma moça que ofereceu uma oportunidade numa agência de intercâmbio. E ela começou a trabalhar. A moça, dona dessa empresa, falou assim: Lady, olha só, sua história é tão bonita, sua história é tão difícil, uma história de garra, de perseverança. Por que você não conta o que tá acontecendo com você? Porque aí você vai dar aquele gatilho nas pessoas. As pessoas vão querer te ajudar. A nossa comunidade é uma comunidade muito unida. Então, acho que você tem que abrir mesmo o que tá acontecendo com você, para que de repente você possa ter um auxílio. Então, ela fez esse post em alguns grupos da Irlanda no Facebook. Inclusive, ela fez um post no Calcinhas explicando toda a história. Vocês devem lembrar desse post dela, pedindo indicação caso alguém quisesse fechar curso. É para ajudar e choveu mensagem, tá? Choveu procura as pessoas. Gente, a nossa comunidade, o que a gente pode falar, né? A gente tem uns pilantras que aparecem vira e mexe? Tem. Mas a quantidade de gente ajudando é infinitamente maior. E o primo e a Lady continuaram lá conversando, fazendo planos, se conhecendo. Ela voltou pro Brasil, ela decidiu voltar pro Brasil. Teve a filha lá, caso aqui no Brasil, o nome dela é Bela. E o tal primo sempre pedindo pra conhecer a Lady pessoalmente, porque até então eles não haviam se conhecido, era tudo mesmo pela internet. Pois bem, um ano depois, ela já havia voltado pro Brasil, a menina já estava com 6 meses, ela resolveu tirar o visto americano. Ela conversou com a mãe dela falou: quer saber, vai, sua filha já tem 6 meses, deixa ela aqui comigo, pá, vai passar umas 2 semanas lá, vai conhecer esse rapaz, o que tiver de ser vai ser, toma cuidado, continua em contato, mas vai viver sua vida assim, você merece ser feliz, ele parece que gosta de você. Dito isso, ela fez. Ela jogou tudo pro alto e foi mesmo, eles se encontraram em Nova York. Ele não mora em Nova York, mas ele foi encontrar com ela lá, porque ela queria conhecer a cidade. A paixão continuou fluindo, ela ficou 2 semanas com ele. Ele levou ela para conhecer a cidade onde ele morava, que é uma cidade muito turística nos meses de verão e mais pacata nos meses de inverno. Já no Brasil, porque ela voltou, né, ela recebeu a visita de um oficial de justiça. O Matheus, lembra do Matheus? O Alecrim, que nunca conheceu a filha dele, ele estava dando entrada no reconhecimento da paternidade, porque ele nem tinha assumido a filha. Lembra que ele sumiu, bloqueou ela de tudo, né? Ele e a atual mulher, a oficial, estavam morando em Portugal, inclusive continuam lá até hoje. E nesse processo de reconhecimento de paternidade, a audiência tinha que ser presencial, né? Porque eles iam pedir o exame de DNA e todos os procedimentos como regulamentação da pensão, tudo mais. A Lady já tinha tirado o visto da filha para passar uns meses nos Estados Unidos,
porque o primo também queria conhecer a criança. E como eles iam se conhecer, né, aquelas 2 semanas que eles ficaram lá, ela não quis levar a criança. Imagina, 6 meses e tudo mais. Ela não achou que seria de bom tom, não levou a filha. Mas depois, que eles já estavam juntos há muito tempo, ela resolveu sim que era a hora dele conhecer. Ele queria muito conhecer a menininha, né? Porque esse rapaz, ele estava agindo como se fosse um pai para essa criança. Ele mandava presente, ele pagava as contas dessa menina. Ele praticamente adotou a garota, sem nem conhecer. Daí ela estava tirando o visto da Bella para poder ir para os Estados Unidos para passar 4 meses, porque a ideia do primo é que ela fosse ver como é a vida nos Estados Unidos para ver se ela gostava e de repente, se gostasse, ficasse lá, e aí eles iam fazer todos os procedimentos para que ela se legalizasse, ela e a filha. Olha só, gente, pra você ver, né, como é que são as coisas. Aí a Lady ficou 4 meses nos Estados Unidos, né, com a menina, e voltou apenas para essa audiência. Então ela estava lá no meio dessa tentativa, o intercâmbio praticamente que ela estava fazendo. Ela voltou para essa audiência e aí adivinha, vou dar um doce para quem adivinhar. Ele não foi. O Matheus não foi, não compareceu à audiência. Por que será, né? Quem diria que ele ia fazer isso, não é mesmo? Porque ele estava em Portugal, então ele alegou que ia ser muito complicado. Provavelmente por causa de visto, devia estar ilegal, enfim, isso aí eu não sei também. Fica aí na imaginação. É bom lembrar que o Matheus em momento nenhum conheceu essa menina, tá? A Bella e o Matheus nunca se encontraram, inclusive até hoje. Nunca se encontraram, anos já se passaram, inclusive esse processo ficou na justiça por muito tempo, até que o juiz resolveu sentenciar que ele teria que reconhecer a menina como filha e regulamentou também a pensão, que era 30% sobre o salário dele lá em Portugal. Eu não sei muito bem como funciona isso, inclusive uma seguidora me perguntou. Isso fica aí para um próximo podcast. A irmã do Matheus, é importante ressaltar que ela continuou muito presente na vida da Bella. Ela fez questão de conhecer a Bella pessoalmente, de ir no batizado, de apresentar a família por parte do genitor, né? Vamos chamar de genitor, porque eu não consigo chamar uma pessoa dessa de pai. Eu vou falar genitor sim, porque pai não é isso. Tá bem longe. Isso é muito interessante porque a Lady sempre quis esse contato. Ela não estava atrás de dinheiro, ela não estava atrás de afeto, de relacionamento. Ela queria só que a filha dela... Acho que isso é uma coisa que a gente como mãe tem, né? A gente só quer que a nossa filha, que o nosso filho tenha um pai presente. E que esse pai seja um bom pai, né? E não somente um genitor que paga o dinheiro e acha que tá tudo certo, que tá, né? Já fez a parte dele. Hoje a Lady tá com 40 anos, olha só, né? 6 anos se passaram. Ela nunca achou que ia ser mãe. Ela me contou que ela dá muito valor à comunidade brasileira. Inclusive para uma senhora que sempre levava feijão cozido para ela se alimentar bem durante a gravidez. Essa senhora, depois de muito tempo, a Lady foi descobrir que ela tinha câncer. E ela dava tanto cuidado para a Lady, que é uma pessoa que ela não conhecia, e ela estava passando por uma coisa tão difícil, né, que era um tratamento de câncer. Mesmo assim, ela tinha esse carinho, esse cuidado com uma desconhecida. A Lady ganhou muita coisa de graça, coisa para enxoval, coisa para ela trazer para o Brasil. Ela fez 2 ensaios de gestante gratuitamente com brasileiros fotógrafos lá na Irlanda. Em breve, a Lady vai estar embarcando com a Bella para os Estados Unidos para morar com o primo, gente. Sim, com o primo. E eu principalmente desejo toda a sorte do mundo para você nessa caminhada, que você seja extremamente feliz, vocês, né, que a Bella ganhe esse pai que ela merece, e que eu tenho certeza que esse primo, eu espero de coração que ele seja esse pai para ela, e que você também possa ter esse parceiro, porque todas nós merecemos um parceiro, uma parceira que nos ame, que cuide da gente, que nos dê carinho e apoio nos momentos difíceis, porque para isso que serve, né? Para isso que a gente constrói uma família. Eu vou deixar o contato da Lady na legenda desse podcast, porque afinal ela ainda trabalha com intercâmbio. Se você precisar de uma ajuda, manda mensagem para ela. Se está pensando em ir para Irlanda, se tem algum familiar pensando em ir fazer intercâmbio, manda mensagem para ela. E se você também quiser mandar a sua história, envie um e-mail para nanasmt@gmail.com.